Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 semanas, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo da série de psicologia. Neste vídeo, nós vamos estudar um conceito da psicanálise que é isolamento do afeto, que é um mecanismo de defesa na psicanálise. Às vezes, eles são chamados de isolamento, né? De maneira mais geral, porque ele inclui não só, às vezes, isolar o afeto, mas ele inclui isolamentos que não necessariamente estão diretamente ligados só a conexões de afeto. Vou ler aqui, né, a definição de isolamento, que é a seguinte: o isolamento consiste em isolar um pensamento ou um comportamento de tal modo que suas conexões com outros pensamentos ou com o resto da existência do sujeito ficam rompidas. Eu já peço a você que deixe aí o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Quando a gente estuda isolamento na psicanálise, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai estudar psicanálise e quer saber, tipo, que a psicanálise ela não é uma ciência cristalizada, ela nem mesmo talvez seja uma ciência, ela é muito mais uma interpretação da subjetividade. Então, quando a gente estuda a teoria psicanalítica, nós devemos tomar muito cuidado com não nos prendermos à interpretação dos primeiros fundadores da psicanálise, à interpretação do próprio Freud. A psicanálise ela precisa sempre estar se atualizando à luz das novas evidências, dos novos conhecimentos. Então, a psicanálise ela não pode ser pensada de maneira rígida e enrijecida, né? A psicanálise ela progride, é um conhecimento que se transforma e que deve também, né, se atualizar à luz das melhores evidências que a gente tem hoje. Então a gente tem quando a gente estuda psicanálise, tem dois extremos, né? Existem aquelas pessoas que acham que psicanálise é pseudociência, que tem que descartar, que é falso, e tem aquelas pessoas que acham que a psicanálise deve completamente, né, é, ignorar evidências científicas e ficar presa em interpretações obsoletas. Esses dois extremos são muito ruins, né? A psicanálise ela é uma teoria da subjetividade muito rica, mas que também precisa sempre estar se atualizando à luz das novas evidências. Por que eu estou falando isso, né? Porque a noção de isolamento surgiu no Freud, principalmente, quando ele estava estudando o caso de pessoas com neurose obsessiva, que era como ele chamava. E a neurose obsessiva, né, envolve o quê? Geralmente a neurose obsessiva envolve pensamentos, hoje a gente chamaria de pensamentos intrusivos ou pensamentos obsessivos, que são pensamentos invasivos e pensamentos indesejados. Geralmente, esses pensamentos intrusivos, indesejados ou obsessivos, eles eram de dois tipos principais, que são os agressivos e que são os eróticos. Né? Então, os pensamentos obsessivos agressivos, por exemplo, são coisas como: e se eu atropelar uma velhinha? E se eu machucar uma pessoa? E se eu der um murro em alguém? E se eu pular de uma ponte? Se eu pular da janela do 13º andar? Se eu empurrar uma pessoa da janela? Se eu pegar a faca na cozinha e colocar no pescoço da minha mãe? Esses pensamentos intrusivos eram de caráter agressivo. Existem os pensamentos intrusivos de caráter erótico. Então a gente tem, por exemplo, né? E se eu violentasse uma criança? E se eu traísse o meu namorado? E se eu tivesse uma relação incestuosa com a minha mãe? Esses pensamentos intrusivos, né? Eles eram então eróticos e agressivos. E na teoria da psicanálise, tentar achar uma raiz erótica e agressiva para esses pensamentos foi uma tentativa que o Freud teve, mas o Freud acabou chegando numa compreensão desses pensamentos muito mais como ideias substitutivas e não como os reais desejos da pessoa. Então, como o Freud pensava, né? Sei lá, o meu real desejo profundo, ele me é desconhecido, mas eu tenho algum desejo profundo dentro de mim. Só que esse desejo, ou esse afeto, essa representação, ou esse pensamento, se esse atingir o nível da consciência, ele causaria uma grande descarga desse prazer. Então, o que aconteceria? A nossa mente, nossa consciência, se ocuparia de várias ideias estranhas para barrar representações inconscientes de alcançar a consciência. Então, aí já tem alguma espécie de mecanismo de isolamento, né? Qual que é o sentido do isolamento, né? Sei lá, o isolamento eu tenho uma cadeia natural de associação de ideias e afetos.
Então, sei lá, né? Algumas ideias, elas se associam, ou representações se associam por vários motivos de similaridade, contiguidade, continuidade. Então, por exemplo, né? Se eu penso em árvore, eu também penso em fruta. Se eu penso em fruta, eu penso em suco. Se eu penso em suco, eu penso em matar minha sede. Sei lá, algumas ideias, elas naturalmente se associam. E algumas ideias naturalmente se associam também a certos afetos. Então, sei lá, a ideia do suco me dá sede na boca. E também se está calor, né? Eu posso começar a associar isso com certas emoções, né? A emoção da satisfação, a emoção do medo, a emoção. Então, certas ideias vêm acompanhadas de certas emoções. E a neurose obsessiva envolve uma série de isolamentos, no sentido de que a quebra dessas associações naturais. Então, o corte dessas associações naturais é chamada de isolamento. O isolamento parece muito com o recalque, porque o recalque também é um corte. Né? Recalque nada mais é quando uma representação é separada do seu afeto correspondente. A diferença é que o recalque ele acontece a nível inconsciente. A nível inconsciente, certas representações que estão aglutinadas a certos afetos são separadas. O isolamento, por outro lado, ele é uma defesa do eu. Então, ele acontece já, né, não tanto em nível inconsciente, mas já mais no nível mais consciente mesmo. Né? E ele é um tipo de mecanismo de defesa onde certas representações que já estão na consciência, elas vão ser desligadas do seu afeto correspondente ou de outras ideias associadas. Então, se a gente pensar na teoria do isolamento, o isolamento estaria muito presente nessa coisa das obsessões, né? Porque as obsessões são ideias completamente intrusivas e aleatórias que não estão muito associadas aos reais desejos da pessoa, que não estão muito associadas às reais experiências da pessoa. Né? Então, uma interpretação vulgar da psicanálise é a gente achar que seria muito errado interpretar isolamento assim, que seria achar que é mais ou menos assim, né? Sei lá, eu tenho um desejo incestuoso pela minha mãe, e aí eu tenho pensamentos intrusivos de que eu vou praticar incesto com minha mãe, e o isolamento, na verdade, seria uma forma de eu desassociar isso que eu realmente quero, que é ter relações sexuais com minha mãe, da emoção que isso carrega. Como se o genuíno sobre mim, o verdadeiro sobre mim, fosse que eu quero realmente ter relações sexuais com minha mãe. Isso tem um monte de erro. Isso na psicanálise é absurdo. Porque, primeiro, desejo incestuoso pela mãe na psicanálise não é desejo sexual adulto. Né? É muito mais uma união afetiva da criança que não tem nada a ver com transar com a mãe. Então, né, já está errado por aí, né? Essa interpretação psicanalista é totalmente vulgar, silvestre, não representa uma interpretação psicanalítica séria. Então, a pessoa adulta, ela não quer transar com a mãe dela. Quem tem toque e tem pensamentos de que quer transar com a mãe, não quer transar com a mãe. E também não faz o menor sentido dizer que isso é um desejo inconsciente da pessoa, porque está na consciência o pensamento. Né? E aí faz muito mais sentido a gente lembrar daquele conceito de que, na verdade, os pensamentos intrusivos, eles estão ocupando a mente da pessoa para barrar conflitos internos. Então, eu vou dar um exemplo, né? É uma pessoa que tem toque de relacionamento, é uma pessoa que pode ter pensamentos do tipo, e se eu trair meu namorado, 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 ou se eu trair minha namorada, se eu trair minha namorada, se eu trair minha namorada. Uma interpretação vulgar da psicanálise seria dizer, essa pessoa realmente quer trair, tem um desejo de trair. Falso. Essa interpretação está totalmente errada. Na realidade, talvez essa pessoa tenha um desejo. Só que o desejo inconsciente dela, né, tem a ver com o medo de perder o namorado. Ela quer o namorado com ela ama esse namorado, mas ela tem um medo de perdê-lo. Só que esse medo de perdê-lo, se ela entrar em contato diretamente com esse medo vai causar muita angústia, muito sofrimento. Então, na verdade, a mente cria um mecanismo muito maluco, assim, muito doido, que é de ocupar a mente com outras ideias que são muito assustadoras, para que a ideia realmente assustadora do inconsciente não entre na consciência. Então, a pessoa que, na verdade, tem medo de perder o namorado vai pensar, e se eu trair, para que ela possa ter ideias de se proteger de um fim do relacionamento? Porque se ela tem medo de trair, se ela pensa que ela pode trair, o que vai acontecer, né? Ela vai tentar uma série de evitações para evitar que isso ocorra, porque ela tem medo, na verdade, não é de trair. Ela tem medo de perder o parceiro. Então, assim, percebe que, na verdade, o medo de trair esconde o medo de perder alguém? E o medo de perder alguém esconde um desejo. Qual que é o desejo? O desejo de ter aquela pessoa ao seu lado. O desejo de que sem aquela pessoa você se sente incompleto. Né? Um desejo que talvez revele alguma dependência emocional.
Então, por isso que tem que tomar muito cuidado com interpretações muito vulgares da psicanálise, por isso que eu falei dessa necessidade de se atualizar de acordo com o conhecimento científico, porque realmente, por trás do toque pode existir um desejo? Pode. Geralmente, por trás do toque tem um desejo? Tem, mas o desejo não é o pensamento intrusivo. Então, vamos lá desmistificar isso daqui. Para a psicanálise, por trás de pensamentos obsessivos existem desejos? Sim. Só que tem um detalhe, o desejo não é o pensamento intrusivo. Eu não sei se vocês já ouviram, quando a psicanálise fala de interpretar sonhos, a gente tem uma frase que é mais ou menos assim: o sonho nunca significa o que você sonhou, porque o sonho é sempre uma mensagem disfarçada. Da mesma maneira eu quero dizer agora, um pensamento obsessivo nunca significa o que o pensamento obsessivo diz. Se o pensamento obsessivo diz que você quer trair o seu parceiro, você não quer trair. Se o pensamento obsessivo diz que você quer abusar da sua mãe, você não quer abusar. Se o pensamento obsessivo diz que você quer ficar com uma criança, você não quer. Se o pensamento obsessivo diz que você quer dar uma facada em alguém, você não quer. Isso é básico na psicanálise. Né? Por isso que é horrível ver psicanalistas fazendo uma interpretação totalmente equivocada de pensamentos obsessivos. Pensamentos obsessivos nunca significam o seu conteúdo. Agora, o que é verdade para a psicanálise? Que existe um desejo por trás do pensamento obsessivo. E qual que é o desejo? Aí eu dei um exemplo. O desejo, na verdade, vai ser descoberto na análise. Mas o desejo não tem a ver com o conteúdo do pensamento obsessivo. Então, de novo, vamos dar um exemplo aqui. Pensamento obsessivo. Eu vou trair o meu namorado. Eu quero trair o meu namorado. Eu vou acabar traindo o meu namorado. Qual que é o desejo? O desejo é: eu quero trair meu namorado? Não, né? Vamos rastrear para a gente encontrar o desejo. Eu vou trair meu namorado, pensamento obsessivo. Qual que é o medo que está por trás disso? O medo é: eu vou perder o meu namorado, eu tenho medo de perder o meu namorado. E o que está por trás desse medo de perder o namorado? Eu desejo que o meu namorado continue sempre comigo. Percebe? Então, na verdade, talvez o desejo não tenha nada a ver com o pensamento obsessivo. Da mesma maneira, né, algumas vezes os desejos podem estar completamente desassociados do conteúdo do pensamento. Então, sei lá, uma pessoa que acha que ela precisa checar o tempo todo se ela trancou a porta. Será que eu tranquei a porta? Será que eu tranquei a porta? Ela ocupa a mente com tanta ansiedade que tem vários conflitos internos que não vão atingir a consciência porque a mente dela focou naquilo. Então, para que a gente desvie o foco de uma coisa que é um conflito muito grande, o que sua mente vai fazer? Ela vai criar um conflito, uma coisa que vai chamar muito mais ainda a atenção da sua mente. Por isso os pensamentos obsessivos têm conteúdos tão pesados. Pense o seguinte, né? Vamos supor que dentro de você tem um conflito muito profundo. Um conflito que você tem muita dificuldade de entrar em contato. Qual que é a melhor forma da sua mente não entrar em contato com isso? Qual que é a melhor forma da sua mente não entrar em contato com um conflito muito grande que você tem dentro de você? É desviar toda a atenção da sua mente, toda a sua energia para uma coisa muito pesada que vai fazer você até esquecer que existe um conflito. Você, na verdade, não vai chegar nem a entrar em contato com esse conflito. Por isso o conteúdo dos pensamentos obsessivos são tão assustadores, porque eles estão tentando chamar a sua atenção. Os pensamentos obsessivos estão tentando chamar a sua atenção. E por que os pensamentos obsessivos querem chamar a nossa atenção? Para que a gente não olhe para os verdadeiros conflitos internos. Então, se você tem pensamentos obsessivos de agressão, pensamentos obsessivos de erotismo sexual, saiba que esses pensamentos não representam quem você é. Esses pensamentos só estão tentando desviar a sua atenção do que realmente importa. E quais que são os verdadeiros conflitos que essa pessoa tem? Isso vai ser trabalhado na análise. Então, sei lá, chega um paciente com pensamentos obsessivos de que ele vai trair a esposa, o que você vai fazer? Você vai dizer que esses pensamentos obsessivos mostram que ele quer trair a esposa? Não. Você vai entender quais conflitos existem para a mente dessa pessoa estar tentando desviar o foco dela de conflitos reais, que podem ser dependência emocional, traumas da infância, medo do desamparo, que não tem nada a ver com trair. Então, é muito importante porque o isolamento está muito presente nas obsessões, porque as obsessões elas estão isoladas do verdadeiro conflito. E aí o isolamento pode ser um mecanismo, porque assim, uma coisa que é importante. O isolamento está sempre presente quando a gente está tentando desassociar alguma representação da sua ligação natural com outra representação, com algum comportamento ou com algum afeto. Então o isolamento é um mecanismo bastante complexo, porque o que pode acontecer?
Além de ter esse tipo de isolamento, sei lá, eu tenho o meu verdadeiro conflito, sei lá, o meu conflito é medo do desamparo, e eu tenho um pensamento totalmente desassociado disso, isolado disso, que é o medo de que eu vou trair, né? E aí eu fico focado no medo de trair, e o verdadeiro motivo do conflito real, que me causa ansiedade, que é o medo de ser desamparado, ele é completamente deixado de lado. No entanto, né, o isolamento ele pode aparecer como uma defesa contra os próprios pensamentos obsessivos. E aqui é que a gente tem que tomar um certo cuidado, muito cuidado. Porque, na verdade, qualquer tentativa de quebrar associações naturais é isolamento. Então, vou dar um exemplo. Se eu tiver um pensamento do tipo, eu vou violentar uma criança ou eu vou abusar de uma criança, quais que são as coisas que naturalmente vão se associar a esse pensamento na minha mente? Esse pensamento vai puxar outros pensamentos, vai puxar sentimentos, né? Vai puxar sentimento de culpa, vai puxar sentimento de medo, vai puxar interpretações de estados corporais. Eu não sei se você já ouviu falar de Gurnall Response. Então, muitas pessoas que têm TOC, elas experimentam sensações físicas de que supostamente elas estão tendo alguma excitação sexual. Só que não é excitação sexual de verdade. É porque pensamentos se associam. Então, um pensamento... Você tem na sua consciência um pensamento dizendo assim, você vai abusar de uma criança, você vai abusar de uma criança. As coisas que se associam a essa ideia, ela como que puxa. Pensamentos são como imãs. Eles puxam pensamentos parecidos. Mas esses pensamentos não precisa ficar com esse medo, porque eles não representam seus verdadeiros desejos. Como eu disse, para a psicanálise séria... Pensamentos obsessivos são substitutivos de verdadeiros conflitos. Os pensamentos obsessivos nunca são seus verdadeiros desejos. Os pensamentos obsessivos estão puxando a atenção da sua mente para longe dos verdadeiros conflitos. Então, e aí a gente tem... O que vai acontecer? Todo pensamento que está na consciência, isso é leis de associação da consciência. Isso a gente sabe desde o Hume. Quando algum pensamento, ideia, representação está na consciência, ela puxa ideias parecidas. Então, se você tiver uma ideia na sua mente do tipo, eu vou abusar de uma criança, é claro que isso vai puxar sentimento de culpa. É claro que isso vai puxar supostas memórias de que talvez você chegou perto de fazer isso. É claro que isso vai puxar supostas sensações no corpo de que você está sentindo atração por crianças. É claro que isso vai puxar várias memórias, ideias, pensamentos que supostamente ligam-se a essa ideia. E o truque do toque é esse. O truque do toque é que quando o pensamento está lá na sua mente, ele vira um imã. Ele vira quase uma espécie de buraco negro que começa a puxar. Aí começa a puxar pensamento de cá, pensamento de lá, memória de cá, desejo de cá. Desejo não, né? Impulso de cá, sensação no corpo de cá. E aí você começa a você começa a fazer associações onde elas não existem. Esse é o perigo. Então você começa a pensar assim... Nossa, será que quando eu dei um beijo na barriguinha do bebê, isso era sexual? Será que quando eu dei banho na criança e encostei no bumbum dela, isso foi abuso? E aí você começa a puxar memórias, ideias, pensamentos, porque o pensamento ele funciona como um imã. Pensamentos atraem pensamentos, pensamentos atraem sentimentos, pensamentos atraem memórias, pensamentos atraem sensações. Só que, lembre, é o imã do pensamento que está te enganando. Um pensamento, quando ele é associado com outro pensamento, ele ganha um novo significado. Então, sei lá, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Olha como o isolamento funciona. Eu tenho um pensamento. Eu tenho um comportamento ligado a esse pensamento. Sei lá, eu tenho um bebê. Eu sou uma mãe e eu tenho um bebê. E uma coisa que eu tenho por esse bebê, eu tenho a ideia do bebê, eu tenho um afeto de amor e de carinho por esse bebê. E eu tenho um comportamento. Qual que é o comportamento? Vou lá brincar com o bebê. Vou lá, sei lá, fazer... É muito comum brincarem com o bebê, fazer assim na barriguinha deles, assim, ó. Soprar, né? Soprar a barriguinha do bebê. E aí eu vou lá e vou soprar a barriguinha do bebê. Aí eu tenho uma imagem. Eu soprando a barriga de um bebê. Essa imagem tá ligada a um afeto, o carinho, o amor de mãe. Só que quando entra na consciência... Então, vamos pensar... Tá lá... Entrou um intruso na consciência, né? Que é o pensamento obsessivo. Por que o pensamento obsessivo foi fazer na consciência? Ele foi chamar a sua atenção, falar assim, olha pra mim, porque aí você não vai olhar para os seus conflitos inconscientes. Olha pra mim aqui. Então, sei lá, você como mãe, você pode ter inseguranças por estar sendo mãe. Você pode ter memórias traumáticas da sua relação com sua mãe. Você pode ter medos do que é ser mãe. Você pode ter vários conflitos ligados à maternidade. Mas aí vem um pensamento e diz assim,
você vai abusar do seu bebê. Esquece conflito aí, ó. Esquece trauma, esquece insegurança de ser mãe e vem pensar aqui no que realmente é sério. Você abusou do seu filho. Percebe como é que funciona o pensamento intrusivo, obsessivo? Aí ele chegou lá na sua mente. O que esse pensamento vai fazer? Ele vai ser um imã. Então tá lá uma ideia que é tipo assim, eu soprei a barriguinha do bebê. Só que essa ideia estava ligada a um certo afeto. Qual que era o afeto? Carinho de mãe. Só que na hora que esse pensamento entra na sua mente, ele é tão forte, ele é tipo um imã, que ele vai puxar essa representação aqui. Aí o que vai acontecer? Essa representação estava ligada ao carinho de mãe. Ela vai ser isolada, ela vai se separar. Ó, a ideia, soprei a barriguinha do bebê, se separou, se isolou do afeto carinho de mãe. E essa representação se ligou a outra. Qual que é? Eu abusei do meu filho. E aí, o que você vai pensar? Eu soprei a barriguinha do bebê com intenções sexuais. Percebe como é que funcionam os pensamentos obsessivos? Isso foi sexual. Isso foi abuso. E aí, isso vai se ligar a afetos. Você vai se sentir culpado, você vai sentir que você é um abusador sexual, uma abusadora sexual, vai sentir várias coisas. Então, isso é o mecanismo do toque na psicanálise. Então, percebe que é muito diferente, vocês vão ouvir um monte de balela sobre toque e psicanálise, né? Fujam de qualquer... Se vocês verem qualquer pessoa falando que os pensamentos obsessivos representam desejos reprimidos, fujam, né? Claro, pensamentos obsessivos, eles escondem desejos? Escondem, mas o desejo não é o conteúdo do pensamento obsessivo. Talvez o desejo, nesse caso da mãe, seja o desejo de ser uma mãe perfeita. Talvez seja o desejo de nunca falhar como mãe, de não repetir o que a mãe fez, de não errar como a mãe errou. Mas tem lá um pensamento dela falando assim, esquece esses conflitos, vem aqui que é muito sério. O que de verdade é sério que você precisa se preocupar é que você tem risco de abusar de uma criança. E aí isso vai trazer toda a atenção dessa consciência para cá e os verdadeiros conflitos inconscientes ficam de lado. Só que o isolamento ele pode também ser usado como um mecanismo para se defender das próprias obsessões. Porque aí vem esse pensamento, o que você pode tentar fazer? Separar o afeto dele. Então vem o pensamento dizendo assim, você vai abusar de uma criança. E aí tem a sensação. A sensação, né, que é a culpa, o medo, a ansiedade. Toque a ansiedade, né? Isso vai causar muita ansiedade. Tem pessoas que tentam separar a ansiedade do pensamento. Isso pode ser bom e pode ser ruim, dependendo de como acontece. Quando a gente estuda mecanismos de defesa na psicanálise, é muito comum a gente pensar que mecanismo de defesa é uma coisa ruim necessariamente. Tipo, eu me defender contra alguma coisa, seja usando repressão, recalque, isolamento do afeto, eu usar um mecanismo, isso necessariamente seria algo ruim. Não necessariamente. O isolamento ele pode ser ruim e ele pode ser positivo. Depende de como acontece. Porque o que vai acontecer? Se você conseguir desassociar a ideia da sensação de ansiedade, isso pode ser positivo, porque essa ideia pode chegar na sua mente sem te causar tanta ansiedade. Então você consegue isolar a representação do conteúdo afetivo. E você consegue talvez isolar essa representação de outras ideias aglutinadas. Então, por exemplo, a ideia eu abusei do meu filho pode ser acompanhada de outras ideias do tipo eu sou uma abusadora sexual. Talvez se você conseguir separar, entender assim, por mais que tenha um pensamento na minha cabeça dizendo que eu abusei sexualmente do meu filho, eu não sou uma abusadora sexual. Você fez um isolamento. Só que depende de como esse isolamento é feito. Existem duas formas de isolamento. O isolamento pode ser feito como uma forma de você deixar aquele pensamento flutuando na sua cabeça, mas sem realmente aceitar o sentimento de ansiedade e sem realmente aceitar que aquele pensamento não te representa. Então, às vezes, vem o pensamento e você se desliga dele, mas você não se desliga entendendo o que está acontecendo. Né? Vem o pensamento dizendo, eu abusei sexualmente de uma criança. Aí você fala, não, que ideia estranha, nada a ver, eu não fiz isso não. Só que aí você vai para uma compulsão. E aí você tenta não sentir a ansiedade que aquele pensamento traria. Então, quando vem um pensamento e você tenta desviar a ansiedade dele, tentando deixar o pensamento lá na sua cabeça, flutuando na sua cabeça, mas sem realmente integrar aquele pensamento e depois indo para uma compulsão, esse tipo de isolamento não é saudável.
né? Então, se vem um pensamento na sua cabeça, você não sente a ansiedade dele, você ignora a ansiedade dele, você tenta desvincular a ansiedade dele, e você só trata esse pensamento como estranho, e depois vai para uma compulsão, né? Você vai lá, sei lá, você começa a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou você começa a contar os tijolinhos para não ter que pensar nessa ideia. Esse é um tipo de isolamento ruim. Porque você tentou interromper, você tentou cortar a associação, interrompendo ela. Então, esse tipo, veio o pensamento, eu abusei sexualmente de uma criança. E ao invés de você ir para a ansiedade, você fala, vou contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5. Ou vou orar 10 Pai Nosso. O que você fez? Você enfiou um Pai Nosso no meio do negócio, você colocou na sua mente um Pai Nosso, que ele quebra a associação do pensamento com a ansiedade. Ele quebra o fluxo natural dos seus pensamentos. Então, o próprio comportamento compulsivo é uma forma de praticar o isolamento. Porque você enfia compulsão na sua cabeça, você envia pensamento na sua cabeça e você tenta quebrar o fluxo de associação natural dos pensamentos. Então, esse pensamento que está como um imã lá, você tenta colocar um outro imã. Né? Então, tá lá o imã dizendo assim, você abusou de uma criança, você enfia outro imã na sua cabeça. Pai nosso que estás no céu santificado, aí você vai atraindo ideias religiosas, vai atraindo para tentar quebrar, né, o fluxo natural de associações. Esse tipo de isolamento é prejudicial. Por outro lado, como um tratamento paliativo, existe um tipo de isolamento que pode ser positivo, se você consegue aceitar o pensamento, tolerar a ansiedade, redirecionar sua atenção e não fazer a compulsão. Então, o que você vai fazer? Veio o pensamento obsessivo, você vai falar, eu aceito que esse pensamento está na minha mente. Eu aceito que esse pensamento não representa os meus verdadeiros desejos. Eu entendo que esse pensamento, na verdade, é minha mente tentando chamar a minha atenção para eu não dar atenção aos verdadeiros conflitos que importam. Esse pensamento não representa quem eu sou. Esse pensamento não representa a minha pessoa. Esse pensamento não representa os meus verdadeiros desejos e intenções. Eu aceito esse pensamento está na minha cabeça. Eu também aceito e acolho a ansiedade. Eu sei que eu estou me sentindo ansioso, eu sei que esse pensamento gera ansiedade, mas eu não vou dar atenção para ele e agora eu vou redirecionar a minha atenção para alguma outra atividade. Vou ver um filme, vou praticar um esporte, vou para a academia. Isso é saudável. Por outro lado, se vem o pensamento obsessivo, você fala... eu vou deixar esse pensamento aqui na minha cabeça e agora para aliviar a ansiedade, vou fazer alguma compulsão, vou orar o Pai Nosso. Aí isso não é saudável. Então é muito difícil a gente diferenciar uma forma de isolamento saudável de uma forma de isolamento que não é saudável, porque é sim muito importante que você consiga isolar o pensamento da ansiedade que ele carrega e também isolar o pensamento da sua pessoa. Esse pensamento não representa quem eu sou. Mas se você só isola o pensamento para evitar a ansiedade e isola o pensamento fazendo uma compulsão, que é o clássico na neurose obsessiva, aí isso não é muito saudável. É difícil da gente diferenciar, então claro que isso deve ser feito com acompanhamento terapêutico e tudo mais, mas já fique de atenção aí para vocês fugirem de interpretações equivocadas sobre a psicanálise. O isolamento, como eu disse, ele é mais paliativo, ele pode ser usado como um mecanismo paliativo para lidar com a ansiedade, usado da forma positiva que eu falei, mas para tratar neurose obsessiva, para tratar TOC, precisa bem mais do que isso. Você precisa trabalhar esses conflitos, os verdadeiros conflitos. Como eu disse, os verdadeiros conflitos não são os pensamentos obsessivos. Os verdadeiros conflitos é o que está lá de lado, que os pensamentos obsessivos não querem que você olhe. Então você precisa tratar esses conflitos, você precisa aprender a técnicas principalmente de exposição, né? Você precisa aprender a tolerar a ansiedade, não evitar a ansiedade, mas tolerar a ansiedade. Quando você aprende a tolerar a ansiedade, no começo ela aumenta, mas depois ela passa. E eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, tenham entendido o que é isolamento. Deixe aí o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, ative o sininho a fim de receber novas notificações, deixe aí o seu comentário, o que você achou do vídeo e compartilhe o vídeo com quem possa se interessar.